Muito boa tarde! Sejam muito bem-vindos a mais uma quarta-feira, mais um vídeo aqui do meu canal. E hoje eu vou trazer para vocês um tema muito profundo que faz parte de quem eu sou, faz parte da minha história, que é como voltar a viver depois de perder alguém que você ama. Porque para quem não sabe, eu perdi o meu pai e anos depois eu perdi a minha mãe. E eu sou filha única. Então teve um momento em que eu achei que eu tava sozinha, que eu não tinha mais ninguém. Porque eu não tinha meu pai, eu não tinha minha mãe. Então teve esse momento onde eu me senti sozinha, onde eu me senti sem chão, em que eu percebi que eu tava sozinha no mundo, sem pai, sem mãe, sem ter para onde correr, sem ter para quem voltar, sem ter aquele lugar seguro para voltar. E ninguém me ensinou. Ninguém me ensinou como continuar vivendo depois disso. Ninguém me ensinou como que a gente volta a ser a gente depois que a pessoa que a gente mais ama no mundo morre, ou que alguém muito importante pra gente morre. Ninguém ensina a gente como acordar no dia seguinte, quando a vida parece não ter mais sentido. Vão fazer 6 anos que a minha mãe faleceu. E hoje eu senti de gravar esse vídeo que eu gostaria que tivessem gravado pra mim naquela época. Um vídeo sobre como você volta a viver depois do luto. Como que você volta a viver depois de uma dor tão profunda? E existe uma coisa sobre o luto, tem várias coisas na verdade, mas existe uma coisa sobre o luto que quase ninguém fala, que a pessoa não morre uma vez só. Na verdade, ela morre muitas vezes, porque ela morre quando você quer contar alguma coisa pra ela e você não pode. Quando você quer pedir uma opinião e ela não tá lá pra te dar. Quando é aniversário, quando é Natal, quando é um domingo, quando você fica doente, quando você tá triste, quando algo bom acontece e você quer contar pra pessoa, né? Você pensa assim, nossa, ela deveria estar aqui, ela devia estar vivendo isso aqui comigo. Isso vem muito forte nos pensamentos e nos sentimentos. E existe uma dor muito profunda em perceber que a vida continua sem aquela pessoa, porque o mundo, ele não para, mas você para. Nesse momento, a sua vida para. E às vezes, você fica pra dentro por muito tempo, porque você precisa processar. E cada um vai viver o luto de uma forma. Cada luto vai ser processado de uma forma. Dependendo de como você vai escolher lidar com isso, quais são, né, as ferramentas que você tem, as pessoas que você tem para te ajudar nesse processo, ou o seu autoconhecimento, a sua fé em Deus. Então, eu senti algo que é muito difícil de explicar, que é como se o meu chão, ele tivesse desaparecido, como se a vida, ela tivesse perdido o sentido mesmo, a vida tivesse perdido o eixo. E eu lembro da sensação de pensar, e agora, né? O que vai ser de mim? Quem serei eu depois? Porque quando meu pai faleceu, eu ainda tinha minha mãe. Quando minha mãe faleceu, eu falei, e agora? O que vai acontecer? Quem que é a minha família agora? Quem que vai estar sempre comigo? A minha mãe, ela foi e sempre vai ser o meu braço direito, a minha melhor amiga, a pessoa que eu contava pra tudo na vida, contava tudo também. Então existe um tipo de solidão que só quem perdeu o pai ou a mãe consegue entender, que é uma solidão que é silenciosa, ela é profunda, ela é invisível, mas ela existe dentro de você. Você vai sentir isso. E teve momentos em que eu achei que eu não ia voltar a ser feliz. Momentos em que eu pensei que a vida não ia ter a mesma cor, que a vida nunca mais ia fazer sentido. E talvez você já tenha sentido isso, se você perdeu alguém que você ama muito. Como se tudo ficasse meio cinza, meio sem graça, sabe? Você não vê mais graça na vida, você não vê mais motivo para estar feliz. Como se a sua alegria, ela tivesse perdido a intensidade. Como se uma parte sua, de certa maneira tivesse ido embora com aquela pessoa. Porque realmente vai, um pedacinho seu vai, porque o luto, ele transforma você. Isso eu falo muito, que o luto, ele tem o poder de mudar vidas. Ele é transformador. É uma dor muito grande? É uma dor muito grande, mas o luto também tem o poder de unir pessoas, de te aproximar de Deus, de fazer você focar mais na sua vida e você passa a enxergar e a ver a vida com outros olhos. É como se a sua vida inteira caísse por terra quando a pessoa mais importante da sua vida morre. Tudo que você pensava não faz mais sentido algum, porque todas as brigas, todos os seus estresses, todos os seus problemas nem são mais problemas, porque você vê que a vida é muito mais do que isso. Você passa a dar muito mais valor à vida, muito mais valor às pessoas e aos momentos. O luto, ele muda quem você é, e ninguém sai de um luto igual entrou.
E existem processos que você vai passar de fases desse luto. Então, saiba que você vai viver, e é muito importante que você viva o luto, você viva os processos, que você sofra o luto, que você passe realmente pelo período de luto. E uma coisa que ninguém fala, que é a primeira vez que você ri, ou se sente feliz, ou vai viajar, ou faz alguma coisa, você sente culpa. A primeira vez que você se sente leve, você sente culpa. A primeira vez que você sente alegria, de você ver beleza na vida, você sente culpa. É como se sorrir fosse uma traição com a pessoa que foi. É como se seguir em frente fosse esquecer. Mas não é. Porque, na verdade, voltar a viver não significa amar menos. Significa que o amor continua vivo dentro de você. Porque ele tá. Essa pessoa vai estar sempre conectada com a sua consciência, ela vai estar sempre conectada com a sua alma. Vocês vão estar sempre conectados e mais do que antes. E eu acho que tem algo que realmente me salvou disso. Acho não. Foi realmente isso, que foi a espiritualidade. Foi entender que a gente não é só esse corpo, que a gente não é só a matéria, que somos seres espirituais vivendo uma experiência terrena. Então, o luto, a morte, ela faz parte do processo. Todos nós nascemos e todos nós vamos morrer. Então a gente vai passar por esse processo várias e várias vezes durante a vida. A gente vai perder pessoas que a gente ama. Então quando você passa a enxergar a vida dessa forma, você sente que as coisas vão se acalmando, porque você entende que a morte, ela não é um fim. Ela é só uma passagem. Que quem foi, minha mãe, meu pai, todos os meus familiares que foram, e os seus também, eles não desapareceram. Eles só mudaram de forma. E teve muitos momentos em que eu senti a presença deles. Em momentos de silêncio, em momentos de saudade, em momentos de oração, momentos conectados à natureza, como se eles ainda estivessem perto de mim. Porque eles estão, do mesmo jeito que também está perto de você. E a fé foi o que me sustentou quando mais nada sustentava, porque o que te ajuda a passar por esse processo é se apegar em Deus, é ter fé de que tudo tem um propósito, que tudo acontece da maneira que tem que ser, porque Deus me deu um sentido. Quando a vida parecia que não tinha mais sentido. O que eu falava era, quando a minha mãe estava viva, era que se ela morresse um dia, eu ia morrer junto. E eu realmente achava que eu ia morrer junto. Que a vida não tinha mais sentido, não tinha mais propósito. Então, se você está vivendo um luto, talvez você esteja se perguntando, como que eu volto, né? Como que eu volto a viver a minha vida? E a resposta, ela é muito mais simples do que parece. Porque você vai voltar a viver, mas um dia de cada vez. Não é de uma vez, não é de repente, é aos poucos. É no seu tempo, respeitando o seu tempo, respeitando o seu limite, respeitando o seu processo, porque você vai sofrer, você vai chorar, é importante passar por esse momento, mas você vai se levantar, mesmo que sem vontade, você vai comer, mesmo sem fome, você vai sair, mesmo sem energia, porque você continua, você tá vivo, a pessoa foi, mas você tá vivo, então você precisa comer, você precisa levantar, você precisa trabalhar, você precisa voltar a viver. Então, em algum momento, a vida vai pedir que você volte. Mesmo que você esteja quebrado por dentro, você vai voltar. E aos poucos você vai voltando, mas não igual antes, mas de uma forma completamente nova. Que o luto, ele tem esse poder e ele te transforma. Quando você usa a sua dor, são polaridades, a dor e o amor. Quando você usa a sua dor para se transformar em amor, isso se transmuta. Porque o luto, ele também pode ser um portal de transformação. Depois que você perde alguém, você entende o quanto o tempo é precioso, o quanto a presença é importante, o quanto a vida é breve, que nós somos apenas instantes. Hoje você está aqui, amanhã pode não estar. Você entende o que realmente importa, o que realmente faz sentido. O luto me fez buscar Deus profundamente, me fez buscar autoconhecimento, me fez amadurecer, me fez evoluir como pessoa e me transformou em quem eu sou hoje. E eu tenho muito orgulho de quem eu sou hoje, porque o processo do luto fez eu enxergar a vida com muito mais consciência. E eu não escolheria passar por isso de nenhuma maneira, acho que ninguém escolheria, mas já que eu passei, eu escolhi transformar essa dor em crescimento, eu escolhi transformar essa dor em amor. E eu espero que você escolha fazer o mesmo com a sua vida, porque se você está vivendo ou já viveu algum tipo de luto ou conhece alguém que vive, eu quero falar com você sobre isso, porque talvez ninguém tenha te dito que você não está quebrado, você não está ferido. As feridas, elas cicatrizam. Talvez é devagar,
mas elas cicatrizam. E não é que o luto muda. Existe uma imagem que é a seguinte, são duas bolas pretas. É o luto, é a sua dor, tá aqui. E aí aqui tá você bem pequenininho e o luto tá bem grandão. Na outra imagem, pensa que o luto tá do mesmo tamanho, só que você tá bem grandão. O que acontece é que o luto ele não muda, mas você se transforma e aprende a lidar e a passar por isso muito mais forte. Então o luto, ele te traz um empurrão assim, ó. Vai, agora tá na hora de você crescer, agora tá na hora de você evoluir, de você viver. Porque aquela pessoa, ela completou o processo dela. Ela viveu o processo dela. Nada acontece sem a vontade de Deus. Então, se ela partiu, é porque era o momento dela. E se você ainda tá aqui, é porque você ainda tem o que realizar alinhado ao seu propósito. Porque você vai viver momentos felizes de novo. Você vai ser alegre de novo. E isso não significa que você esqueceu da pessoa. Significa que esse amor, ele continua dentro de você. Ele continua vivo dentro de você. E hoje, a saudade do meu pai e a da minha mãe, ela continua. Eu ainda choro, eu ainda sofro, eu ainda tenho saudades. Sempre eu vou sentir isso, sempre. Do meu pai vai fazer acho que 19 anos esse ano, em 2026. Vão fazer 19 anos que ele faleceu, da minha mãe 6. Então assim, a dor, ela diminui. Você passa a enxergar com mais leveza, com mais amor. Porque essa dor, ela vem, ela te traz um aprendizado sobre a vida e sobre o amor, que o amor não acaba com a morte. O amor, ele continua. E ele sempre vai continuar, porque vocês vão estar sempre conectados. E talvez, quem você perdeu, continua vivo através de você. Você é só um canal. Na forma como você vive, essa pessoa está viva. Na forma como você escolhe amar, essa pessoa está viva. Na forma como você escolhe continuar, essa pessoa está viva. Então, se você perdeu alguém, eu queria poder te dar um abraço agora, para você se sentir amada, se sentir amparada, se sentir acolhida, de verdade, para te dizer que você não está sozinho e você vai voltar a viver. Porque todo mundo volta. Mesmo que hoje pareça impossível, mesmo que essa dor pareça enorme, saiba que você vai passar por isso e você vai sair disso muito mais forte. Mas é dia após dia, porque tudo passa e nada como o tempo para que você se transforme, igual eu falei da imagem, e fique maior que essa dor. Para que você transmute essa dor, você ressignifique ela e passe a olhar para ela com mais amor. Você vai sim sofrer, vai chorar, talvez assim, para sempre, né? Eu não sei. Mas 19 anos que meu pai faleceu, até hoje eu me pego, às vezes, lembrando e chorando. E tá tudo bem você sentir isso, mas saiba que a vida ela volta a ser colorida. Você vai voltar a ser feliz, você vai encontrar pessoas no seu caminho que vão te fazer feliz, você vai se autoconhecer, você vai se apegar com Deus. E tudo isso vai te transformar numa pessoa muito melhor, muito maior. Porque você tem um potencial enorme dentro de você de evoluir, de crescer, de transcender e de viver aquilo que você sempre sonhou em viver. E não é porque a pessoa foi que você também precisa ir, você tá aqui. Então, se você tá vivo, honra quem foi vivendo, porque o que essa pessoa ia querer de você era que você vivesse a vida da melhor maneira possível e dando valor àquilo que realmente importa. Então, acho que a mensagem é essa. Eu gravei do fundo do meu coração, eu senti assim, de trazer esse tema, porque eu tava gravando agora um vídeo para postar no dia de falecimento de 6 anos da minha mãe. E eu me emocionei muito, que é uma mensagem de Santo Agostinho, muito linda. É uma carta que eu escrevi e assim, a dor ela vai continuar aí, mas você vai passando a olhar com mais amor para tudo isso, entendendo que somos feitos de ciclos, somos feitos de fases e todos nós um dia vamos morrer. Porque se a gente está vivo, a gente vai morrer. E a gente é só um ser espiritual vivendo essa experiência terrena, então não se apega na morte. Não tenha medo de perder as pessoas que você ama, porque saiba que elas vão estar sempre dentro de você. Mas se lembre de aproveitar cada segundo de vida que você tem, porque o tempo ele não volta atrás. Cada segundo de vida que você tem com as pessoas que ainda estão vivas. Sabe, sem dar valor às coisas pequenas, sem colocar toda a sua energia em problemas, em discussões, em picuinhas, em chateações, em mágoas. Perdoa tudo que te fizeram. Não leva nada com você, sabe? Processe esse perdão. Tem um vídeo aqui também falando sobre perdão, que o perdão ele é seu, ele não é do outro. E passa a enxergar a vida com mais leveza, se aproxima de Deus
que isso vai te ajudar a passar por isso, por esse momento e por todos os outros momentos que ainda vão vir. É isso, meus amores, esse foi o vídeo de hoje, foi do meu coração. E não deixando aqui de convidar vocês, né, para minha Masterclass, que eu já falei, que vai ser dia 21 de março, às 9 horas da manhã. Eu vou dar uma Masterclass pra gente falar sobre rotina, disciplina, aproveitando que vai ser Lua Nova em Peixes e Ano Novo Astrológico. Para quem não sabe, o Sol, ele dá a volta, são 12 signos. Então, a gente completou esses 12 e cai no dia 20 para 21, né, de março, e a Masterclass vai ser no dia 21 de março. Então, eu convido você e espero você, vou deixar o link aqui na descrição, para participar comigo dessa Masterclass, pra gente começar aí, ó, pós-carnaval, começar o ano com o pé direito para você viver a vida que você merece viver. Porque sim, você merece viver a vida dos seus sonhos. É isso, um beijo.